Como é que a gente mostra para a criançada uma história que não está só nos livros, mas literalmente debaixo dos pés delas? Nesta análise, a gente vai mergulhar em como transformar a arqueologia numa aventura incrível dentro da sala de aula, usando como base o material didático do projeto Tesouros Invisíveis. Olha, essa frase é muito forte. Ela basicamente nos diz que a história não é algo estático, fechado. A arqueologia, sabe, ela é como a prova real, aquela que pode confirmar ou até mesmo virar de cabeça para baixo o que a gente achava que sabia. Tudo isso baseado no que os objetos, o que eles contam pra gente. E é justamente por aí que a nossa exploração de hoje começa. Vamos entender como a arqueologia abre uma janela totalmente diferente para o passado. Uma janela que, diferente dos livros, a gente pode quase tocar. A diferença aqui fica bem clara, né? Pensa só, enquanto a história, tradicionalmente, foca nos documentos, nos textos oficiais, a arqueologia vai para outro lado. Ela lê a vida como ela era. Os cacos de uma panela, a base de uma casa, até o que a gente hoje chamaria de lixo. É a ciência que estuda as pessoas através do que elas deixaram para trás. Tá, mas como é que a gente pega essa ciência toda e traduz isso para as crianças? A proposta é simplesmente genial. Vamos transformar os alunos em detetives. E é aqui, gente, que a mágica acontece. E o pulo do gato é esse. Em vez de só jogar um monte de fatos, a gente faz um convite para investigar. De repente, o aluno não é mais alguém que só ouve a história. Ele se torna o protagonista, a pessoa que vai resolver um mistério. Quem morou aqui, como eles viviam. As pistas estão todas lá, enterradas, só esperando para serem achadas. E olha, o mistério é gigante. Só em São José do Norte, por exemplo, tem mais de 70 sítios arqueológicos registrados. É isso mesmo, mais de 70. Isso faz o lugar um verdadeiro museu a céu aberto e prova que a história que a gente conhece é só a pontinha do iceberg. Ok, mas como explicar milhares de anos de ocupação de um jeito que uma criança consiga visualizar? A resposta é deliciosa, com um bolo. Essa analogia é brilhante. Pensa no solo como um bolo de aniversário com várias camadas. As camadas mais embaixo são as mais antigas, e cada uma delas conta a história de um povo, de uma época. Vamos montar esse bolo juntos para entender melhor? Lá na base do nosso bolo, a camada mais antiga, a gente tem a tradição umbu. Eles são os primeiros habitantes que a gente conhece de mais de 6.000 anos atrás. Eram povos caçadores-coletores e eram feras em fazer pontas de flecha de pedra super bem trabalhadas. Subindo uma camada no tempo, a gente encontra os povos dos sambaquis. Eles viveram aqui entre 6 e 2.000 anos atrás. A vida deles era muito ligada à água, e eles construíram morros enormes, feitos de conchas, terra, restos de comida, que eram ao mesmo tempo casa, cemitério e lugar sagrado. E na cobertura do nosso bolo, a camada mais recente antes dos europeus chegarem, estão os povos Tupi-Guarani. Diferente dos outros, eles já eram agricultores. Plantavam milho, mandioca e deixaram pra gente uma herança linda. Potes de cerâmica super bem feitos, pintados, que são verdadeiras obras de arte. O que a gente percebe aqui é essa sobreposição. Não foi um povo que chegou e expulsou o outro. Foi uma longa história com culturas diferentes, vivendo na mesma terra em épocas distintas. Essa noção do que a gente chama de tempo profundo é uma das coisas mais fantásticas que a arqueologia nos ensina. Agora, a parte que todo educador estava esperando. Como é que a gente leva toda essa riqueza para dentro da sala de aula na prática? Vamos ver algumas atividades bem simples, mas que têm um impacto enorme. O material de apoio sugere 3 atividades principais, super fáceis de aplicar: a caixa de escavação, a cerâmica de cobrinha e uma análise bem legal chamada O Lixo Conta a História. Vamos dar uma olhada rápida em cada uma. A primeira é a caixa de escavação. A ideia é bem simples. Pega uma caixa, enche de areia e esconde uns artefatos, tipo cacos de um vaso velho ou umas conchas. As crianças vêm com pincéis, bem devagarinho, para escavar. O mais legal aqui não é só achar o objeto, mas sim aprender a ter paciência, a observar os detalhes e a anotar tudo o que se encontra. A segunda atividade é a da cerâmica. Os povos antigos faziam potes usando rolinhos de argila, sabe? Como se fossem cobrinhas, uma em cima da outra. Essa técnica se chama acordelado. Com argila de escola, os alunos podem fazer igual. É uma forma incrível de se conectar com as próprias mãos a uma tecnologia de milhares de anos.
E a terceira atividade traz a arqueologia para o nosso dia a dia. A proposta é analisar o lixo da própria sala de aula, de luvas, claro. E aí vem a pergunta-chave: se um arqueólogo do futuro achasse esse lixo, o que ele diria sobre a gente? Sobre o que a gente come, o que a gente usa? Essa atividade ensina a essência do pensamento arqueológico. Bom, depois de despertar toda essa curiosidade nos alunos, a gente chega na lição mais importante de todas. Agora o papo fica um pouco mais sério, porque a gente vai falar de responsabilidade. Porque toda a empolgação de achar alguma coisa pode, sem querer, levar a um erro que não tem como consertar. E essa é a grande questão, né? Numa região tão cheia de história como a gente viu, isso não é impossível, pode acontecer. E aí o que se faz? Existe um protocolo, um passo a passo que todo mundo precisa saber. Primeiro, e mais importante de tudo, não mexa. Um objeto fora do seu lugar original perde quase toda a sua informação. É como arrancar uma palavra de uma página de um livro, ela perde todo o contexto. Segundo, fotografe. Tire fotos do objeto, do lugar onde ele está. E terceiro, avise. Fala com a escola, que pode entrar em contato com os especialistas da universidade, como a FURG ou o IPAM, que é o órgão federal que cuida disso. E o motivo para todo esse cuidado é muito simples. Esses achados não têm dono. Eles são patrimônio de todos nós. O lugar deles não é na estante de casa como um enfeite. O lugar deles é num museu, num laboratório, onde eles podem contar a história deles para todo mundo. Essa frase final amarra tudo. Ensinar arqueologia na escola é muito mais do que ensinar história antiga. É ensinar sobre pertencimento. É mostrar que o chão que a gente pisa está cheio de memória. Ao transformar alunos em detetives do tempo, a gente também transforma eles em guardiões da memória. Pessoas responsáveis por cuidar dessa história que faz parte do que a gente é hoje.